É um prazer estar aqui. Realmente eu acho que eu sou a cara do Valnei, né? Cara de um, focinho do outro, né? O tema que estaremos abordando nossos dias de conferência, especificamente estarei tratando do chamado missionário dentro de um contexto, né, de crise que vivemos atualmente em nosso mundo. A questão do chamado, ela é uma questão que sempre despertou em mim uma certa curiosidade, porque é algo que você não tem como estabelecer, pegar, é muito abstrato. Não sei se algo acontece com você, mas às vezes as pessoas chegam e dizem: Deus falou ao meu coração. Aí você pergunta, como é que ele fala ao teu coração? Né? Se você for de uma igreja um pouco mais avivada, você vai ouvir coisas como: eu ouvi a voz de Deus, audível. Né? Ou então eu tive um sonho. Deus falou um sonho à noite e disse: vá para o Timor. Então eu acordei, eu tenho que ir. Numa igreja mais conservadora, você não vai ouvir esse tipo de discurso. Mas você vai ouvir coisas assim: eu sinto no meu ser que Deus está me chamando. Como é que você sente? É um tremor, né? É um frio, é um arrepio, né? Como é isso? Não, é uma inquietação. Né? Se tomar um remédio melhora a inquietação. Então, eu percebo, quando eu converso com candidatos à obra missionária, que existe também uma linguagem muito subjetiva, que pode ser enganosa, né? Complicada de avaliar. Né? Como é que eu vou dizer que a pessoa não é chamada se ela está dizendo que está sentindo? Né? Eu tenho paz, Deus está me chamando. Continua abstrato, continua muito subjetivo. E eu penso que Deus não ia nos deixar na mão com algo tão sério, que é o chamado missionário. Porque você vai investir a sua vida num projeto. Você vai, talvez, mobilizar a sua família, mobilizar igrejas, e vai para algum lugar no mundo, especificamente, trabalhar lá. Então, isso é algo sério, isso é algo importante. Né? Então, eu penso que Deus não nos deixaria sem recursos bíblicos, teológicos, para que a gente pudesse ter um mínimo de certeza de que estamos fazendo algo correto, algo certo. Principalmente hoje, que estamos em tempos cada vez mais difíceis, nós precisamos de amparo bíblico, não apenas uma sensação, né? Você jantou aí uma vaca atolada e aí sentiu que Deus estava lhe chamando, né? Algo mais concreto, algo mais objetivo, que a gente possa mensurar, né? Que nós possamos analisar com base na palavra de Deus. Então, o meu desafio nesse final de semana com vocês é trabalhar isso. Tentar compreender biblicamente o chamado e, a partir disso, como igreja, como nós podemos ajudar aquela pessoa. Seja uma pessoa que pensa que é chamado, mas não é, como aquela pessoa que realmente está sendo chamada e nós precisamos fazer isso acontecer. Então, a igreja, ela tem uma grande responsabilidade. Ela tem uma grande responsabilidade para com aquele que se diz chamado, de poder aconselhar corretamente, dizer: não, talvez você não seja chamado. É preciso que você pense bem. Ou você tem todas as qualificações bíblicas de que realmente Deus está te chamando.
A igreja tem um papel. Ela não pode lavar as mãos desse papel de aconselhar, de orientar e passar para uma agência missionária. A igreja é a agência missionária. A igreja é quem envia o missionário. E ela é responsável pela vida do missionário. Quando nós enviamos alguém que não é chamado, nós estamos trazendo um prejuízo duplo. Nós estamos trazendo um prejuízo para aquela pessoa, porque ela vai fazer algo com a vida dela que não é a vontade de Deus, certo? Então ela vai mudar tudo, pedir demissão do emprego, vai viajar para depois descobrir que não era aquilo. E nós estamos também causando um problema para o campo missionário, que vai receber alguém que não é vocacionado para estar lá, que não foi chamado para estar lá, que pensa que deveria estar lá, mas não deveria. Certo? Então, a igreja tem uma responsabilidade, pesa sobre a igreja algo muito sério. Então, eu penso que essa questão do chamado missionário é algo que nós precisamos pensar e pensar melhor, pensar biblicamente. Então, estarei fazendo isso a partir do livro de Isaías, capítulo 6. Eu penso que este capítulo vai nos ajudar a estabelecer elementos objetivos, elementos bíblicos que nós podemos entender, podemos analisar o chamado missionário. Então, abra em Isaías, nós vamos ler do capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 10. Isaías, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 10. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, pedimos a Ti nesta noite, abra nossos olhos, abra nossas mentes, para compreendermos a Tua palavra, para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Isaías, ele era um profeta que transitava pela corte. Então ele passou pela corte de Uzias, passou pela corte de Ezequias. Ele era alguém que conhecia todo o protocolo real, sabia o que era uma sala do trono, sabia como era a glória dos reis de Judá, e provavelmente também dos reis de Israel. Ele também viveu momentos difíceis, numa época que o Império Assírio estava assumindo cada vez mais o poder, viu as tribos do norte serem conquistadas, viu o imperador Senaqueribe na porta de Jerusalém, querendo invadir Jerusalém. Se não fosse por intervenção divina, ele teria conseguido invadir Jerusalém, né? Mas, enfim, graças a Deus, Senaqueribe volta derrotado para a Síria e lá os seus filhos o executam. Então, Isaías foi um profeta, alguns dizem que martirizado nas mãos de Manassés. Então, foi alguém que sofreu
e alguém que viu grandes coisas de Deus nos reinos de Judá. Mas Isaías não tinha visto ainda a glória do reino celestial. Ele ainda não tinha sido impactado com esse tipo de realidade. Ele conhecia a glória dos reis de Judá, a glória de reis terrenos. Para a missão que ele estava sendo chamado, era fundamental que Isaías tivesse uma experiência, um impacto com o próprio Deus, com a glória desse Deus. E eu penso que esse é um primeiro elemento que nos ajuda a entender o chamado missionário. O chamado missionário ele está concentrado nesse encontro, está concentrado nessa vivência, nessa percepção de Deus. Quando conversamos com alguém que se diz chamado para a obra, uma das coisas que devemos perguntar é: por quê? Por que você quer ser missionário? Perguntas como essas vão nos ajudar a compreender o que está mobilizando essa pessoa, o que está motivando essa pessoa a deixar o seu lar, a deixar a sua vida, a sua rotina, e ir para algum campo missionário. Um elemento importante que precisa estar presente na chamada de um missionário é: eu estou fazendo isso porque eu estou sendo impactado com o meu Deus. Entendeu? É muito importante. A glória de Deus, e aqui o tema da glória de Deus, o tema da santidade divina, permeia a teologia de Isaías. Todo o livro de Isaías, se você ler de capa a capa, você vai perceber esses temas como sendo importantes, fundamentais. Isaías está agora impactado, ele está contemplando a glória divina. É claro que atualmente você não vai ter uma visão exatamente como Isaías teve, mas esse Deus se revela por meio desta palavra. Então você é impactado pela glória divina através da palavra de Deus. Certo? Esta palavra, esse Deus, por meio do Espírito Santo, vai estar atuando na vida daquele que é chamado. Vai transformar a vida daquele que é chamado. Então ele precisa ter essa noção de que é esse Deus, esta glória, esta santidade, que está transformando a minha vida de tal forma que eu preciso agir, que eu preciso fazer algo. Entendeu? Então é importante essa concepção do chamado. Eu digo isso porque eu já encontrei missionários, ou candidatos a missionários, que quando a gente vai perguntar: por quê? Por que você quer ser missionário? Eu já ouvi respostas como: o meu avô foi missionário, o meu pai foi missionário, então eu tenho que ser um missionário. Eu tenho que ser um missionário porque senão eu vou quebrar a tradição da minha família. Não. Talvez o seu avô foi impactado pela palavra de Deus, por esse Deus. O seu pai foi impactado também. Mas talvez você não foi a ponto de entregar a sua vida numa vocação tão intensa como essa, que é a vocação missionária. Porque quando as coisas apertarem, e elas vão apertar, quando filhos morrerem no campo missionário, quando a família se for no campo missionário, o que vai te sustentar? O que vai manter você estável, equilibrado emocionalmente? Principalmente numa época de intensa crise mundial, como nós vivemos. Não é seguro mais em nenhum canto do mundo. Entendeu? Você precisa ter algo sólido aonde se agarrar. Eu estou aqui porque aquele Deus Santo me chamou por meio da sua palavra. Fui impactado por esta palavra e por isso permaneço. Quando você analisa a história de missões e você estuda a vida dos missionários, isso é muito comum. Final do século XIX, início do século XX, foi uma época de grande despertamento missionário mundial, principalmente
Estados Unidos enviando missionários para a África. A África era chamada de cemitério do branco, porque chegava um missionário, passava um mês, 2 meses, morria. Aí mandava outro. Passavam 5 meses, morria. Mas não desistiam. Não se acovardavam. Havia algo mobilizando essas pessoas, porque elas sabiam que ao chegarem na África, iam pegar doenças fortes, que eles não tinham capacidade de se proteger, não tinha vacina ainda, né? E eles iriam morrer. Mas eles insistiam em ir. Eles insistiam em ir. Não era uma loucura coletiva. Era um momento de grande impacto de pessoas com a palavra de Deus. E eles sabiam que estavam indo para aquele lugar e poderiam morrer, e poderia morrer sua esposa, e poderia morrer seus filhos, e morriam. E eles sabiam que isso tinha uma razão, tinha um fundamento. O Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus que chamou os profetas, Ele também está me chamando. Então, aquelas pessoas, elas estavam impactadas por esse Deus. E por isso, elas entregavam tudo, sua própria vida, a esse Deus. Então, por que eu quero ser um missionário? Não estou buscando glória, nem uma tradição familiar. Eu devo estar impactado com esse Deus. Então, o chamado, ele é teocêntrico. Ele tem que estar centrado em Deus. Uma resposta que não toque nesta questão já dá alguma luz de alerta para aquele que está aconselhando o candidato a missionário. Outra questão importante, que eu acho que esse texto nos diz, é que Isaías é chamado para ter uma noção maior de reino de Deus, certo? Isso é importante para aquele que é chamado, porque muitas vezes nós temos uma visão de expandir os horizontes da denominação. E nós precisamos entender que o reino de Deus não é a nossa denominação. O reino de Deus é maior, né? Bem maior do que a nossa denominação. E existem ministérios que são muito desafiadores. Hoje, nós temos, em várias partes do mundo, campos de refugiados. Os campos de refugiados são ministérios que penso urgentes e de grande necessidade de missionários em nosso contexto do século XXI. Só que você não vai conseguir fazer um projeto, digamos assim, missionário tradicional, de fundar uma igreja, de ter um hall de membros e tudo isso, num campo de refugiados. Porque as pessoas que estão no campo de refugiados, elas estão em trânsito. Elas podem estar sendo deportadas para o país de origem delas a qualquer momento, como também podem estar sendo assimiladas por aquele país onde elas estão, ou transferidas para um outro país. Então, as pessoas no campo de refugiados são pessoas que estão em intensa crise, porque elas saíram do país de origem delas, ou foram expulsas por alguma situação de guerra ou conflito, certo? E o missionário, quando vai pregar o evangelho num campo de refugiados, ele já tem que saber, você não vai formar uma igreja nos moldes tradicionais do seu país de origem. Mas você vai pregar o evangelho. Você vai fazer discípulos. Talvez você não vai ver aquela pessoa por muito tempo, porque ela está em trânsito. Né? Você está num campo de refugiado. As coisas são diferentes. E no campo de refugiado nós vamos encontrar 2 grupos que o nosso Deus se preocupa com muita intensidade, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Os órfãos e as viúvas. É interessante que a igreja, pelo menos as que eu conheço, não dão muita atenção, e eu não vejo muito missionário voltado para órfãos e viúvas. Mas se você ler o Antigo Testamento e ler o Novo com atenção, você vai perceber que Deus tem um cuidado especial para com esses grupos. E nos campos de refugiados, você vai encontrar dezenas, centenas, milhares de crianças órfãs.
que não têm pai, não têm mãe, muitas vezes, e que estão lá jogadas, né? Fugiram de guerra civil dos seus países e estão lá. Muitas viúvas também. Então você vai estar trabalhando com um tipo de pessoa totalmente diferente, um contexto totalmente desafiador, um contexto de crise intensa. Então nós precisamos de pessoas que estejam profundamente comprometidas com Deus para enfrentar, para poder saber lidar com uma realidade tão difícil como essa que nós vemos em nosso mundo. Mas não apenas isso, né? Eu também vejo em muitas conferências missionárias as famosas estatísticas. Eu tenho até algumas que são padrões. Por exemplo, 62% de todas as línguas mundiais não tem a Bíblia traduzida. Então, é importante a tradução da Bíblia. 2,3 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso ao Evangelho. 18% da população mundial é muçulmana, 15% é hindu, 8% é budista, 18% são ateus. Às vezes você escuta muito dessas estatísticas, e elas têm o seu lugar, mas elas também são perigosas, porque elas acabam transferindo o foco do chamado para o homem, que deve estar em Deus, na glória de Deus, nessa santidade divina, que é isso que impactou Isaías. Não foi a necessidade do povo de Judá, mas foi a glória daquele que chama. Há uma diferença aqui. Ou seja, muitas vezes estamos tentando convencer ou despertar missionários, apresentando a necessidade das pessoas. Isso tem um problema porque eu acabo transformando a missão num empreendimento antropocêntrico, centrado na necessidade das pessoas. Mas não se faz missões, não se envia missionários, porque as pessoas precisam ouvir do Evangelho. Isso é uma heresia, né? Não. Se envia missionário, porque Deus quer ser conhecido, quer ser glorificado no meio dessas pessoas. Você talvez ache, isso aí é apenas um trocadilho de palavras. Não é. É uma questão de foco, é uma questão de fundamento. No fundamento da necessidade, eu estou indo por causa das pessoas. No outra perspectiva, eu estou indo por causa de Deus. Porque Deus está interessado em salvar estas pessoas. Entendeu? O foco muda tudo. O foco muda tudo. As estatísticas servem apenas como um adereço, mas elas não podem ser o fundamento de um chamado missionário. Elas apenas clarificam um pouco a situação. Lá tem órfãos, lá tem viúvas, são pessoas que estão fugindo de guerra civil, mas não é por isso que se vai para lá. A motivação, o fundamento está no Deus Todo-Poderoso. O fundamento está na glória desse Deus. Esse Deus deseja ser glorificado e será glorificado entre todos os povos. Nós, quando olhamos para Apocalipse, já vemos o resultado disso. Isso vai acontecer. Todos os povos, todas as línguas, nações vão glorificar esse Deus. Então é por causa das suas intenções, da intenção desse Deus, é que eu deixo a minha vida aqui e vou para o campo missionário. E isso é tão forte que vai sustentar-me mesmo nas situações mais adversas, como morte da família, tensões, entendeu? Isso vai me manter. É interessante quando nós olhamos aqui para Isaías, a reação de Isaías quando ele entra em contato com a glória divina. Ele diz, no versículo 5, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então aqui um segundo elemento para a gente pensar. O chamado missionário é fruto de uma consciência humilde e temente a Deus.
Quando você entra em contato com esse Deus, com a glória divina, quando você entra em contato com a santidade de Deus, não vai existir em você, ou pelo menos não deveria existir, aquele senso de arrogância, ou de saber que você tem todas as respostas, e que você vai para o campo missionário como aquele mestre rabino, né? Que todas aquelas pessoas são incultas e que precisam da sua sabedoria. Você é a solução dos problemas dela. Não. A reação é diferente. Quando Deus me chama e eu entro em contato com a glória divina, e eu sou impactado pela palavra de Deus, a reação não é de arrogância ou de superioridade, ou achar que em você reside a sabedoria humana. Não. Você se sente indigno, você se sente pequeno, despreparado para algo tão grandioso. Você sente que não está capacitado para uma tarefa tão tremenda. E é exatamente isso que Deus espera que você sinta, certo? Essa ideia de que, não, é impossível. Como você vai chamar a mim? Como o Senhor vai escolher justamente eu? Eu sou uma pessoa impura. Veja que Isaías diz, estou perdido. Não é como alguém que diz, não, Deus, realmente eu tenho que reconhecer que você fez a escolha certa. Realmente não tem ninguém mais capacitado do que eu. Isso já prova que você, o Senhor, realmente é Deus Todo-Poderoso. É porque fez a escolha certa. Deus não erra. Não, não é assim. Aquele que vai para o campo missionário vai tremendo. Vai tremendo, vai na força do poder de Deus. Porque sabe que ele não é digno de estar ali. Ele não tem força suficiente para o tamanho da tarefa. A mesma coisa que Isaías sentiu, essa indignidade. Você então tem uma noção de quem você é, a noção correta de quem você é e de quem Deus é. Isso é muito importante. Você não pode pensar de si acima do que convém, nem abaixo do que convém. Você tem que pensar exatamente da maneira correta. Você não é digno dessa tarefa? Não é. Deus nos chama para uma obra do qual nós não somos dignos. Não somos dignos de pregar a palavra de um Deus santo. Mas Deus quer usar esse tipo de gente. Deus quer usar pessoas que veem que não são dignas. Não somos capazes. Deus que nos capacita para uma obra muito maior, algo que a gente nem imagina o que vai acontecer. Ronaldo não sabe o que será do fruto, quais serão os frutos do que ele plantou. Entendeu? Nós não fazemos ideia do que Deus pode fazer, mas Ele vai fazer. Então isso é importante. Também é importante a atitude de servo, e ela vem justamente quando você entra em contato com esse Deus, espera-se que esteja surgindo um servo. É um outro tema na teologia de Isaías muito importante, o servo. O servo, em Isaías, pode se remeter ao Senhor Jesus Cristo, pode se remeter ao próprio Isaías, pode também se remeter ao povo de Israel. Existem textos que falam do servo como aquele que é cego, aquele que não enxerga, aquele que não escuta, que não observa a palavra de Deus. Provavelmente se referindo ao povo de Deus, que também é chamado de servo de Deus, que deveria estar percebendo o seu chamado. Nós vamos ver isso mais na frente, mas o servo faz parte dessa teologia e é importante analisarmos essa perspectiva. O missionário, ele precisa se ver como um servo. Ele foi impactado pela glória divina, ele vê que em si não reside dignidade, em si mesmo não reside capacidade, ele se vê como um servo. Por que eu digo isso? Porque a postura
com que você vai chegar no campo missionário, ela vai dizer muito do futuro do seu trabalho missionário. Como você vê as pessoas a quem você vai ministrar, ou servir, essa seria a melhor palavra. Você chega para aquele campo com uma perspectiva de servo, e hoje isso tem sido bastante debatido em escolas missionárias mundiais, principalmente entre os missionários do norte que vão para o sul. E missionários, por exemplo, missionários do sul que vão para países do sul, mas países mais pobres que o seu. Por exemplo, missionários americanos que vêm para o Brasil ou brasileiros que vão para a África. Eles correm o mesmo perigo. Que perigo? De irem para o campo missionário com uma perspectiva, uma postura errada, uma postura não de servo, mas uma postura de senhor. Como se eu estou indo para o campo para dar as respostas, não para aprender. Aquele que vai para o campo com a perspectiva de servo, ele vai da mesma forma que Jesus veio para servir ao povo judeu na Palestina. Jesus veio para dar a sua vida, Jesus veio para servir, e ele diz isso com todas as letras. Marcos 10, 45. Veio como servo, veio para servir, ele ensina isso nos evangelhos, claramente. Mas parece que existe uma resistência entre os seus discípulos em ter essa perspectiva de servo. Em João capítulo 20, versículo 21, Jesus fala que da mesma forma que o Pai o envia, Ele nos envia. Ou seja, existe uma continuidade da metodologia de como Jesus fez a obra e como os seus discípulos têm que fazer. Deixa-me ler para você. Filipenses capítulo 2. Só para lhe trazer à memória um pouco do que significa ser um servo, da perspectiva cristocêntrica. Filipenses 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ao assumir a forma de servo, Jesus veio e se humilha. Então, isso faz parte, isso tem que fazer parte da mentalidade daquele que é chamado para a obra missionária. O campo missionário necessita de servos, pessoas que eles vêm para servir ao povo, certo? Eles vêm com a perspectiva de aprendiz. Você vai ter que aprender a língua, você vai ter que aprender os costumes, você vai ter que aprender como as pessoas se relacionam, pensam. Então você é um aprendiz. A perspectiva de servo vai facilitar em muito a sua rápida, digamos assim, assimilação daquela cultura e fazer amizades. Então, muitas vezes o brasileiro, quando vai para a África, ele vai com a perspectiva de que eu sou o Salvador. Eu vou levar um pouco da minha sabedoria, né, para o povo africano. É preciso ir com a perspectiva de servo. Eu vou servir ao povo africano. Se for necessário, eu vou me humilhar. Porque foi assim, foi essa metodologia do meu mestre. Ele se humilhou, ele veio servir. Então, é uma perspectiva diferente. Mas isso só acontece quando você tem esse impacto com Deus. Porque é esse impacto com Deus que vai fazer você perceber
que você não merece nada. Que você não é tão importante, tão necessário como você imagina. É só esse impacto com Deus que vai transformar a sua mentalidade. Muitos campos foram traumatizados por dominadores, missionários dominadores. Estragaram tudo. Deixaram um péssimo testemunho. Certo? Difícil de ser refeito. Por outro lado, muitos campos foram ricamente abençoados por servos que deram tudo de si. Se entregaram totalmente àquele povo, àquele ministério, suas próprias vidas, porque realmente foram chamados por Deus. Deixa-me dar um exemplo. Joseph Damien, ele foi um missionário do século XIX, uma época muito bonita da história de missões. Então ele foi trabalhar no Havaí entre os leprosos. Então um povo que não seria talvez alguém que você gostaria de trabalhar, né? Mas alguém tem que trabalhar com os leprosos. Ele foi chamado para esse povo. O resultado, já esperado, ele também ficou leproso. Ele também ficou leproso. Mas isso não mudou o seu relacionamento com Deus. Ele não se sentiu decepcionado ou traído por Deus porque ficou leproso. Pelo contrário, ele continuou trabalhando entre os leprosos até o último dia da sua vida. Uma história dos irmãos Morados, que para mim também é muito impactante, foi quando um deles tentou evangelizar um escravo, um negro. Isso no século XVIII, início do século XIX. O escravo negro chegou para ele e disse: não me venha com essa história de evangelho. Você não sabe o que é ser um escravo. Então, enquanto você não souber o que é ser um escravo, esse seu discurso não funciona para mim. O missionário Morável, então, resolveu ter uma atitude bem radical. Ele se vendeu como escravo. Então, ele se vendeu como escravo, abriu mão da sua autonomia e foi evangelizar os escravos, de escravo para escravo. Assim, ele começou a ganhar os escravos para Cristo. Então, veja, como alguém chega a tal ponto de se vender como escravo. É porque ele tem uma convicção muito forte daquele Deus que o está chamando, que o impactou. Então ele decide dar tudo de si. Se for necessário abrir mão da minha autonomia para ganhar os escravos para Cristo, então eu abrirei mão da minha autonomia. Isaías, você olha para o que ele está dizendo aqui no versículo 5, ele não se vê superior ao povo. Ele diz: eu sou uma pessoa de lábios impuros, e o povo que mora comigo também é. Então ele se coloca como igual, e ele é um profeta. Ele não está dizendo: ó, esse povo indigno da minha presença. Não, eu sou tão ruim quanto eles. Eu sou tão impuro quanto eles. Por quê? Porque estamos sendo comparados com quem? Estamos sendo comparados com Deus. Estamos aqui perante a glória divina. Então, perante essa glória divina, todos nós estamos no mesmo barco. Somos todos pecadores terríveis. O chamado missionário, irmãos, não se concentra no homem, nem na força e nem no poder humano. Está em Deus. Tem que começar, tem que terminar, tem que ser mediado pelo poder de Deus. Então é fundamental que quando o candidato a missões diz: eu quero ir para o campo, Deus me chama para o campo missionário, é fundamental que a gente localize onde Deus está no discurso dessa pessoa. Onde Deus está nesse chamado. Se a gente não conseguir encontrar Deus nesse chamado, se ele falar 2 horas explicando o seu chamado e não falar nada de Deus, tem um problema aí. Ele não está impactado com Deus. E alguma outra coisa o impactou. Não foi Deus. Porque nós falamos aquilo que nós estamos permeados.
Entendeu? Então é fundamental que nós, como igreja, nós possamos acompanhar os vocacionados, que nós possamos estar interagindo com eles e direcionando eles. Então esse é o nosso primeiro desafio desta noite. 2 elementos que nós precisamos encontrar naquele que é chamado. Deus, o chamado tem que ser teocêntrico, impactado por Deus. E como o missionário se vê, como esse candidato se vê em relação ao povo, em relação ao seu Deus. Se nós detectarmos arrogância, superioridade, provavelmente essa pessoa ou não é chamada, ou não está pronta ainda para esse tipo de serviço ao reino de Deus. É melhor talvez esperar um pouco, pensar melhor. O campo missionário não é lugar para arrogantes, para senhores e dominadores. O campo missionário é lugar para servos, pessoas que estão dispostas a dar tudo de si por aquele povo. Vamos orar e aí nós estaremos então encerrando. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, Senhor Deus. Agradecemos porque o Senhor nos desperta, o Senhor nos encoraja a fazer a Tua obra. Que Teu Espírito Santo esteja agindo nesta noite, despertando pessoas para a obra missionária. Que desta igreja nós possamos ver sair missionários, pastores, que vão fazer grandes coisas, vão investir suas vidas, que vão servir a Ti e vão servir ao Teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.